Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Está preso o vigilante que atirou e matou um morador de rua em Porto Alegre. A polícia tenta entender o motivo do crime. Golpe do motoboy. Quadrilha ligada a uma grande facção paulista se aproveitava da pandemia para roubar dinheiro das contas bancárias de idosos. A investigação começou em Santa Maria. Daqui a pouco os detalhes. A tranquilidade é tanta para a criminalidade que esse ladrão transportou os produtos roubados em 2 viagens e com um carrinho de mão. Já já você vai saber onde isto aconteceu. E no esporte, hoje é dia de Libertadores na tela do SBT. O Palmeiras representa o Brasil contra o Libertad do Paraguai. Nossos repórteres estão em Assunção e também na Argentina, porque amanhã tem Inter no tudo ou nada contra o Boca Juniors. E ainda tem Grêmio e o melhor futebol do ano. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, porque é destaque desta terça-feira, a Polícia Civil Gaúcha nas ruas de São Paulo. Sabe o motivo? Criminosos aplicavam o golpe do motoboy em idosos. Vamos conversar agora com o colega Guilherme Roquette, ao vivo. Tem as informações pra gente. Olá, Guilherme, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, as circunstâncias todas. Pandemia, idosos, momento em que muita gente fica em casa, não quer sair, não quer se expor e acaba fazendo compras pela internet. E uma empresa por trás de tudo isso que acabou vendendo dados de pelo menos 62 mil pessoas para uma quadrilha que organizou uma verdadeira central telefônica, André, justamente para dar golpes em pessoas. Daqui a pouco mais eu vou explicar exatamente o passo a passo, como é que era essa negociação, o que os criminosos diziam e como eles conseguiram enganar mais de 100 pessoas aí em várias cidades de várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Pelotas, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Erechim, Passo Fundo. Em todas essas cidades nós tivemos vítimas e elas principalmente idosas, André. Portanto, Glauco Paza, que também está aí no estúdio, te cuida porque tu pode ser a próxima vítima. Ouviu só? Essa foi pra ti, Glauco. Aliás, esse é um tipo de crime, tá aí o Glauco Paza, nem tanto, né, Glauco? Mas esse é um tipo de crime que cresceu muito, o estelionato cresceu muito, principalmente durante a pandemia. E foram diversos presos. Em seguida, o Guilherme Roquette vai atualizar pra gente, portanto, esta operação que aconteceu hoje aqui, ligada ao Rio Grande do Sul, mas em outro estado aqui do Brasil. E atenção, daqui a pouco também é nosso destaque, né? Quando é que chega, afinal de contas, a vacina contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul? O governo do estado diz que já tem um plano para a compra das vacinas e está se organizando para imunizar os gaúchos. Inclusive, o governador Eduardo Leite está em Brasília nesse momento, onde tem reunião lá em Brasília para tratar, né, de um plano B. Tudo depende do que vai ser negociado entre o governo federal com os laboratórios e o Ministério da Saúde. Portanto, já existe um plano, até mesmo porque hoje é um dia que ele é histórico para o mundo inteiro. Hoje foi aplicada a primeira vacina no mundo, né, para a população. Uma idosa recebeu a vacina e depois um idoso recebeu também a vacina lá na Inglaterra e em seguida a gente vai atualizar as informações sobre como está sendo esta vacinação por lá. Enquanto isso, os números estão muito preocupantes aqui no Rio Grande do Sul, o número de infecções. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes para você. É um rápido intervalo, fica aí que a gente já volta. Nós já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia, 2021. Olha, eu acho que poucas vezes, né, nós quisemos tanto a chegada de um novo ano, não é verdade? Mas a mudança pode iniciar por nós e cuidar de você, da sua saúde e da saúde da sua família já é um bom começo, não é mesmo? E é por isto que o plano de saúde da IBCM é uma excelente alternativa para você, servidor público municipal e estadual. Ele oferece diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia, além de atendimentos e tratamentos odontológicos, tudo
por apenas R$ 176,92 apenas. Pois o plano de saúde da IBCM, ele não tem a chamada coparticipação nem reajuste de valor conforme a idade. Então ligue para 0800 647 5511 ou chama pelo WhatsApp, número que está aparecendo aqui na sua tela, e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, você vai ver ainda hoje, a tranquilidade é tanta, mas é tanta para a criminalidade. Não estão nem aí, não estão nem preocupados. Tão tranquilo, né? Com a certeza da impunidade, que este ladrão aí, ele transportou o que ele tinha roubado, sabe de que maneira? Primeiro fez em 2 viagens. Em 2 viagens. Inclusive, usou um carrinho de mão na maior tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e explicar aonde é que isto aconteceu. Olha só, roubando e ali levando o carrinho de mão como se estivesse trabalhando. Trabalhando? Tá ali, roubando. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E olha só, para quem quer voltar a estudar, a EJA do SESI é uma excelente escolha. Seja para concluir o ensino fundamental ou médio, na EJA do SESI vocês conseguem. Olha o que eu estou falando. Com aulas focadas no mundo do trabalho e à distância, fica mais fácil de realizar este sonho, não é verdade? Além disso, o curso é gratuito para trabalhadores da indústria, construção civil e também para os dependentes. E tem um valor super acessível para o público em geral, com parcelas a partir de R$ 74. Na EJA do SESI, todos conseguem. Saiba mais em www.ejadocese.com.br. E atenção, nós voltamos a falar do grande esquema de bandidos, né? Lá de São Paulo, para se aproveitar de idosos aqui no Rio Grande do Sul. Eu repito, um esquema que foi investigado pela polícia e agora já tem gente na cadeia. O Guilherme Roquette traz os detalhes para a gente, explica como é que funcionava esse esquema e os idosos, né, eram os maiores lesados aí nesta falcatrua, Guilherme Roquette. Pois é, André, vou explicar assim, deixa eu só dar um panorama dessa operação. Foram 14 pessoas já presas até agora, 12 em Santa Maria e 2 pessoas lá em Pelotas, no sul do estado. Esse grupo se aproveitava de idosos em meio à pandemia, mas a base deles era lá em São Paulo. Os braços aqui eram os chamados motocas, aquelas pessoas que iam até a casa das pessoas para buscar os cartões depois que o golpe era aplicado. Pelo menos 43 pessoas já foram identificadas como participantes desse esquema, que fez pelo menos 67 vítimas, André, entre janeiro e dezembro aqui no Rio Grande do Sul. Nessas cidades, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Erechim, Caxias, Soledade. Eles compraram dados de 62 mil pessoas, André. Entre esses dados estavam nome, profissão, endereço, número de telefone e tudo isso para dar credibilidade na hora de aplicar o golpe. Eu vou explicar, André, agora exatamente como é que era o passo a passo dessa quadrilha. Tive até que aprontar uma colinha porque o sistema era realmente muito organizado. É, muito complexo, né? Complexo porque era por etapas. Não era um golpe instantâneo, né, Guilherme? Ele era feito aos poucos, inclusive, para ir convencendo a vítima do que estava acontecendo. Exatamente. Eles montavam uma verdadeira central telefônica, um verdadeiro call center. Inclusive, eu recebi há pouco algumas fotos que mostram lá em São Paulo que havia realmente uma espécie de call center numa casa, num casebre, em uma vila lá de São Paulo. Primeiro eles ligavam para a vítima, André. Eram funcionários, né? Eles se passavam por funcionários de uma central de monitoramento de cartões. E diziam para essa vítima o seguinte: olha, meu senhor, o senhor fez uma compra numa determinada loja lá em Goiás? Essa pessoa dizia: não fiz nenhuma compra lá em Goiás. Estou aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui em Canguçu, em Pelotas, enfim. E aí o que acontecia? Essa vítima então não reconhecia essa compra. Eles mandavam então ligar para o call center do banco, para o telefone do banco. Só que o detalhe todo é que eles tinham uma central telefônica chamada de URA, e essa central telefônica, ela desviava a ligação que a pessoa fazia para o telefone deles. E aí quando essa pessoa telefonava, ele atendia com uma musiquinha, né? uma gravação, e caía em um outro golpista.
E aí, quando essa vítima falava com esse outro golpista, ele já dizia que tinha que dar início a uma investigação da possibilidade de clonagem dos dados, de clonagem do cartão. Pedia que a pessoa digitasse no teclado do telefone dados como senha, número do cartão e outros que são necessários justamente para que as pessoas, para que os golpistas pudessem fazer compras. Diga, André. Não, e eu vou chamar até o Lucas Abate também, o Glauco Pazza, para essa conversa, porque aí já entra aquilo que nós estamos acostumados também, porque muitas vezes dessas pessoas que fazem a intermediação, tanto de agência bancária, principalmente grandes empresas, são pessoas que a central é justamente São Paulo, Minas Gerais. O próprio sotaque, ele já te convence de que... Exatamente. O próprio sotaque, o paulista principalmente, que a gente sempre teve muito acostumado que essas intermediações eram feitas por pessoas de lá. Então, mais um elemento que ajudava neste convencimento, digamos assim. Sim, e olha as cidades, André? Interior do Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que tem muitos idosos e pessoas que acabam sendo mais vulneráveis nesse tipo de golpe. Bueno, eu parei ali, no momento em que a pessoa ligava para essa central fictícia do cartão de crédito. Certo. Aí a vítima digitava os números do cartão e as senhas. Entregava e do tudo outro ali. lado da linha, entregava tudo. Do outro lado da linha, ela pensava que estava falando com o banco, mas na verdade estava falando com um golpista. E aí o que acontecia? Depois de ter a posse de todos esses dados, o golpista dava a seguinte orientação: você deve quebrar o seu cartão, cortar o seu cartão ao meio, mas não danificar o chip. Só que se tu não danifica o chip, o cartão continua operante, porque esses cartões com chip, todos eles funcionam com esse item. Olha o detalhe, Guilherme? Eles vejam que ele era todo um processo, por isso que eu disse, não é um golpe daqueles mais comuns, Lucas Abate, que é um golpe mais instantâneo, Hein, Glauco? Tem manual, Não é um golpe instantâneo, ele era um processo. Primeiro assustava a pessoa dizendo: a senhora fez uma compra em Goiás? Pô, a pessoa diz: não fiz. Aí o que o idoso quer nesse momento? Uma ajuda. Aí a pessoa, com muito treinamento, uma lábia muito grande, já se colocava: vamos resolver todos os seus problemas, E aí seguia. E a todo tempo eles ficavam dizendo, André, essa ligação está sendo gravada, você pode pedir a cópia, essa ligação está sendo gravada, aguarde mais um minuto. E aí nós paramos. Exatamente aquilo que a gente faz aquilo que a gente ouve quando a gente recebe uma ligação desse tipo. E aí o detalhe, esse que o Guilherme falou, Lucas e Glauco, não era para destruir o chip. E aí o que o idoso tinha que fazer? Tinha que botar no correio, não é, Guilherme? Eles pediam, André, para que essa pessoa, para a vítima, que entregasse o cartão em uma agência bancária de outro estado, muito longe de onde ela estava. Ela dizia: não, mas eu não tenho como ir lá até agora. E quem buscar? Eu tô, na minha casa, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso aqui, não posso ir a Goiás agora. Aí eles diziam assim: bom, então só um pouquinho que nós vamos mandar um representante aí na sua casa. E aí entram em cena motoboys e também pessoas que talvez até estivessem andando em carros de aplicativo. Mas isso é uma outra história que daqui a pouco mais eu vou contar. O que acontecia? Ia então o falso representante, pegava esse cartão que estava quebrado, mas que poderia ser usado, e aí fazia festa. Mas tem um outro detalhezinho aí, André. O falsário, na ligação telefônica, dizia o seguinte: nós precisamos fazer uma atualização telefônica no seu celular, de segurança. Então, para isso, você tem que deixar o seu telefone desligado durante 1 hora. E aí, nesse tempo, os criminosos faziam a festa e a pessoa não recebia nenhuma notificação das compras que estavam sendo feitas com o cartão dela. Então, a dica para quem está em casa agora nos assistindo é o seguinte: primeiro, cuide muito quando alguém mandar quebrar o seu cartão sem destruir o chip, porque aí ele pode fazer qualquer tipo de compra. E outra, nunca desligue o seu telefone após fazer uma chamada exatamente envolvendo o seu cartão telefônico, para que você não seja uma vítima. Ô, Lucas, ouviu bem, Glauco? Ouvi, mas eu não corro esse risco não, sabe por quê? Não usa cartão. Em primeiro lugar, eu morro de medo que clone meu cartão. Acho que isso não é um problema só meu, tem muita gente que morre de medo. Agora, eu nunca entregaria o meu cartão para qualquer pessoa que seja, nem para parente, A não ser que seja ou para o gerente do banco, Só na agência, E outra coisa, geralmente quando você entrega na agência, eles inutilizam na sua frente o cartão, Porque tem que desaparecer ali, tem que romper o chip. E outra coisa, se entrega ele quebrado ou cortado, ele
consegue ver a numeração e fazer compra pela internet. Né, não, mas a essas alturas, e por isso que os idosos, eles infelizmente caem muito nisso, porque aí eles passam todas as informações, precisam corrigir um problema. E aí, então, eles entregam. A pessoa já... Vejam que, como eu disse, não é um processo rápido, um golpe rápido, não é, Lucas Abate? O Lucas, inclusive, a gente tem falado bastante disso, não é, Lucas? Dos diversos crimes, principalmente esses de estelionato, que tem acontecido muito durante a pandemia. E esse, especificamente, ele é um crime mais longo. Veja que ele já assusta o idoso dizendo, o senhor fez uma compra em Goiás? Aí o morador lá de Canguçu diz, mas nem saí aqui de Canguçu em tempos de pandemia. Roubaram, né, clonaram o meu cartão. E aí começa todo o processo que se estende e o resultado é um prejuízo que não é baixo, não. Lucas Abate, o Lucas vem acompanhando diversos golpes, né, Lucas? E eu me impressiono, André, a forma que eles conseguem criar um enredo tão complexo, que eles começam lá no início já pensando na frente, pensando em como a pessoa vai reagir primeiro com uma compra feita em outro estado, depois criando uma situação em que ela teria que entregar o cartão em outro lugar, até criando alguns mecanismos de segurança, né, citando alguns mecanismos de segurança. Então é um enredo tão grande, tão complexo. E eu já ouvi, André, e aí outros golpes também, de pessoas que disseram, eu conheci o golpe, eu ouvi falar sobre ele, já tinha visto na televisão e caí mesmo assim. Porque o enredo é muito bem feito. Eles conseguem, idosos, eles têm uma lábia gigantesca que eles conseguem envolver as pessoas de uma forma que a pessoa pode até conhecer, saber sobre o golpe, mas tem possibilidade sim de cair. Não, e aí entra o número do banco, porque inclusive eu escutei isso, eles pedem para o idoso ligar para aquele número que está atrás do banco. Pô, qual é a pessoa que vai ligar para esse número e vai achar que não vai cair na agência bancária, né? Ou no próprio cartão de crédito? Exatamente. É impossível. E aí caía na central telefônica dos bandidos e os bandidos é que comandavam todo o golpe. Agora, porque a pessoa telefonava para o número do banco e caía na central dos próprios bandidos. Ou seja, é muito difícil mesmo não cair. Caía na central do crime. Agora, quantas pessoas nesta operação, porque agora a gente falou do crime, agora a gente vai falar mais uma vez dessa operação. Para quem está chegando agora, 11 horas e 58 minutos, mais um golpe na praça. E principalmente o foco as pessoas de mais idade, utilizando o cartão de crédito. E vejam que é um golpe, ele é mais extenso, ele é mais demorado e cheio de detalhes para convencer a vítima de que, de fato, ela está falando com o cartão de crédito. Mas essa quadrilha não era daqui, era de outro estado. E esta operação, queria que falasse um pouquinho para a gente, Guilherme. André, eram vários personagens, aliás, várias funções dentro dessa quadrilha. Pelo menos 45 pessoas foram identificadas como integrantes dessa quadrilha, tanto que foram 140 policiais lá em São Paulo que fizeram a operação por lá, já que, apesar dela ter sido comandada aqui por Pelotas e Santa Maria, pelas duas delegacias onde foram registradas as vítimas, lá em São Paulo é que era a base dessa quadrilha e pelo menos 45 pessoas foram identificadas. E tinha uma organização, André, tinha a pessoa que ligava, tinha a pessoa que instalava a central telefônica, tinha o chamado motoca, que era o cara que pegava a moto, ia até a casa da pessoa e pegava o cartão, tinha a pessoa que fiscalizava se as compras estavam sendo feitas com o cartão clonado, justamente para que o golpe tivesse sendo executado. Eram todas as funções, os papéis todos determinados já dentro dessa quadrilha. Muito bem, daqui a pouco o Guilherme volta com esse assunto, mas continua com a gente aqui, porque a gente vai seguir na área policial, né? Porque tem ainda um crime, e é com o Lucas Abate, junto aqui com o Glauco Paz. Olha só, um crime ainda sem explicação, tá? Um vigilante que trabalha informalmente aqui na Zona Leste de Porto Alegre, ele baleou um morador de rua. Lucas Abate, qual é a explicação para este crime que aconteceu na Zona Leste da cidade? Quando que aconteceu e como aconteceu, Lucas? André, o vigilante até deu uma explicação para a polícia, ele foi preso em flagrante ontem à tarde, mas essa explicação não convenceu a polícia. Só para recapitular, esse crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, já era segunda-feira, por volta de 1h da manhã. Esse vigilante tem as imagens de câmera de segurança que mostram, ele sai da guarita, que ele ficava ali na rua São Manuel, anda com a sua bicicleta ao lado por cerca de 50, 100 metros mais ou menos, e em determinado momento ele atravessa a rua e aí as câmeras não mostram, mas supostamente aconteceu algum tipo de discussão e na sequência aparece esse morador de rua já
caindo, ferido. Essa imagem foi um pouco depois dele ser baleado por esse vigilante. Eu disse que a explicação dele não convenceu a polícia porque a imagem mesmo contradiz, André. Ele disse à polícia que é um vigilante ali, contratado por moradores, viu que esse morador de rua estava furtando, tentando furtar um ar-condicionado e deu um disparo para cima como uma forma de alerta e sem querer acertou o morador de rua. Só que essa imagem mostra que eles estavam bem próximos um do outro, que foi uma espécie de tiro a queima-roupa e que mesmo depois de balear, vendo que o morador de rua estava caído no chão com ferimentos graves, ele sai caminhando normalmente sem olhar para trás, sem esboçar qualquer tipo de ajuda, de socorro. Então a polícia quer entender o que motivou esse crime, já que essa hipótese aí que foi apresentada pelo vigilante a polícia não está acreditando, e também uma outra que ele levantou, que essa pessoa fazia muitos furtos na região, também não se confirma, porque na ficha dele recentemente não consta nenhum tipo de furto na região. Bom, para quem está chegando agora, 12h02, o SBT Rio Grande mostrando o caso que aconteceu na zona leste da capital de domingo para segunda-feira, na madrugada. O que aconteceu é esse crime que está sendo investigado. O morador de rua que foi morto levou um tiro por um segurança de rua. Por um segurança. E aí a pergunta, Lucas, começa por aí. Esses seguranças de rua, a gente já tem falado, já vem há anos falando, né? Há anos falando, né? Qual é o morador de rua que tem... Qual é o fiscal, o segurança de rua contratado por condomínios? A gente vê muito por aí. Agora, a pergunta é que a gente faz. Tem autorização para estar armado? Pode fazer esse tipo de serviço de vigilância armado? Quer dizer, mais uma questão que deve ser investigada pela polícia a partir deste crime que aconteceu no domingo. Lembrando que ele alegou que foi um tiro acidental, não é verdade? Eu levei esse questionamento para a polícia se ele poderia ou não estar fazendo esse serviço de vigilância. Quanto à arma, não poderia estar usando, não tinha autorização, não tinha porte. Inclusive, a origem da arma vai ser investigada. Quanto à questão de ser autorizado ou não, a delegada Roberta Bertoldo preferiu não comentar, disse que isso não compete à Polícia Civil neste momento. Mas, claro, né, é uma contratação informal feita por moradores ali. A gente já presenciou em vários locais que os moradores fazem isso, cada um dá 50, 100, 80 reais. Isso. Fazem uma espécie de vaquinha para garantir que um segurança, um vigilante permaneça ali durante a noite. Mas não tem nada registrado, não é uma empresa qualificada, não se sabe nem mesmo se essas pessoas são treinadas. A gente fala a questão do caso do Carrefour, que era uma empresa também, muitos questionamentos sobre o treinamento desses vigilantes e vigias. Dessa situação, a mesma coisa. Não se sabe a procedência e nem qual a qualificação desse vigilante, mas ele estava lá contratado informalmente por moradores da região e acabou matando esse morador de rua na madrugada da última segunda-feira. Diga. Não, é uma questão bem complicada isso aí. A gente está cansado de ver, né, moradores de determinados bairros fazer isso que o Lucas falou agora, né? Você falou, fazer uma vaquinha, vamos lá, 50, né? Agora, na maioria das vezes, tem um cacetete, tem a sua guarita, né? Tem como se comunicar, de repente, com alguém em situação de urgência. Não com arma. A arma realmente... E aí eu já não sei, inclusive, se quem contratou não pode ser responsabilizado também. Condomínio, né? Claro, porque é uma pessoa sem capacitação, que está fazendo uma atividade que não é regulamentada, que ele não tem essa competência para fazer. É bem complicado isso aí. Agora... O poder público não dá segurança e acontece isso também, né? Não, e a gente tem visto e tem percebido, notório, a circulação de mais pessoas, principalmente agora durante a pandemia. Tem muitas pessoas vivendo, morando na rua. Então, isso também precisa ser investigado se já é um caso que já vem de mais tempo, deste morador vivendo por ali, se era do local, se não era, enfim, a polícia está investigando. Qualquer coisa, o Lucas traz novidades a respeito deste caso que aconteceu na Zona Leste aqui de Porto Alegre. Isto de domingo para segunda-feira, a morte de um morador de rua. Segundo a investigação, morte provocada aí por um vigilante. Ele alegou que foi um tiro acidental, mas isto a polícia segue na investigação. E atenção, você vai ver ainda hoje, mesmo golpe, várias vítimas. Você vai saber os detalhes de um esquema que engana idosos aqui no interior do estado. Aliás, um grande esquema, viu? Um grande esquema e que já fez diversas vítimas. Esse veículo aí, este carro branco das imagens, é usado pelos estelionatários que na conversa
consegue arrancar dinheiro dos velhinhos. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e principalmente o alerta para as pessoas, né, para que não caiam nesse golpe. E a gente sabe que tem muito golpe, principalmente nesse período de pandemia, muito estelionato acontecendo por aí. A gente tem que se cuidar, na verdade, o tempo inteiro. 12h e 6 minutos e atenção, um homem empurrando um carrinho de mão. O que você imagina? Opção A, estava limpando o pátio de casa, levando o lixo para fora. Opção B, estava trabalhando na construção civil. Né? Opção C, um criminoso. Glauco Paza, A, B ou C, Glauco? Agora não precisa nem dizer, você já adiantou tudo, né, André? É claro que é C, né? Ele está fazendo o trabalho, só que é um trabalho sujo. E aí talvez por isso até ele precisasse de uma máquina de lavar. Será que é isso? É essa a explicação, hein? Bom, o fato é que este rapaz aí, ele usou o carrinho de mão para roubar uns baldes, tá? De um local aí, que a gente já vai dizer onde é. E depois, não satisfeito, ele voltou. Olha ele levando os baldes aí, ó. Dá pra ver no cantinho da imagem. Disfarçando, tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. Aí daqui a pouco ele voltou com o carrinho de mão, tá? E aí ele botou simplesmente uma máquina de lavar. Olha que uma máquina de lavar é pesada, tá? Lavar roupas. Botou essa máquina, que não é pequena também, olha ali o tamanho dela, botou em cima do carrinho e saiu andando. Isso aconteceu na rua Teixeirinha, bairro Jardim América, em Sapucaia do Sul. A dona do local, da casa, onde ele roubou esses pertences aí, chamou a Brigada Militar, mas ninguém foi preso. O fato é que não me surpreende mais nada. Alguém pegar um carrinho de mão para roubar, eu achei que não ia ver isso aí. Tô vendo aqui, ó, Sapucaia do Sul. Atenção, Brigada Militar, tem gente ali que tá usando carrinho de mão para roubar. Não, e a maior tranquilidade e talvez até a certeza da impunidade. Porque aí tá disfarçando ali como se estivesse trabalhando tranquilamente, né? Vê que ele não demonstra, né, nenhum ar assim de não tá preocupado, correndo, né? assustado. Não, ele tá como se estivesse trabalhando, como eu disse, como se estivesse trabalhando em casa. Aí juntou uma sujeira, botou no carrinho de mão e estivesse trabalhando. Mas e era de dia também, não era? Ou é a imagem que tá escura ali? Pois é. 2h, Glauco. Pois 2h. Mas você acha que ele tem algum problema em ser 2h, 10 da noite? Pois é, mas aí se for assim, 2h, cada um que tu vê passando com um carrinho de mão, tu vai desconfiar e é complicado, né? É claro que de noite aí talvez chamaria mais atenção, a gente até... também não quer dizer, mas enfim, durante a tarde, né? Durante a tarde, 2h, na maior tranquilidade, ali trabalhando infelizmente para o mal. Não, e ele teve o trabalho de provavelmente tirar as mangueiras da máquina de lavar, né? Tirar tudo ali, aquela sustentação dos canos e botar sozinho a máquina para cima do carrinho. Força ele tem, viu? Se usasse para trabalhar mesmo, agora, né? Me intriga, Glauco, me ajuda a pensar nas possibilidades, tá? E aí veja só, claro que a gente está aqui fazendo uma ironia. O que ele fez com o balde? Primeiro ele levou o balde, né? A gente estava brincando que ele foi para casa e aí a esposa disse que não ia lavar nada com balde, que era para trazer a máquina. Ele foi lá e buscar a máquina. Olha, vai saber, né? Vai saber. Tem que brincar. Claro que é uma brincadeira, mas poxa... Começa pegando o balde, aí depois vai lá. Foi devagarinho, né? Vai que convence. E até então estava convencendo, porque se não tivesse a imagem da câmera de segurança, né? E qualquer máquina, André, qualquer máquina é acima de R$1.000. Quem perdeu a máquina, às vezes pedala em 10 vezes para comprar uma máquina de lavar. Não, e dá a impressão, deixa eu ver até, dá a sensação que ela inclusive está ainda na caixa com isopor, não é verdade? Dá a sensação, vamos repetir ali. Não, ela era usada mesmo, mas enfim, até deu a impressão, mas dá a impressão. Só a impressão mesmo, mas parece até que ela está dentro da caixa de isopor. Não importa, roubou em plena luz do dia, como cada vez mais a gente tem que abrir o olho e ter cuidado. Muito bem, para quem está chegando agora, 12h10, está o Glauco aqui contando pra gente de um caso que aconteceu em Sapucaia do Sul. Repete para quem está chegando agora, Glauco. Pois é, 2h, ou seja, não tem horário. E esse criminoso aí, além de levar uns baldes, ele foi lá, pegou o carrinho de mão e resolveu, vou levar a máquina de lavar. Vai ver que ele estava precisando para lavar roupa suja em casa. E aí foi numa residência, pegou a máquina, saiu tranquilamente. A Brigada Militar foi chamada depois que a dona viu que tinha sido roubada, mas não havia muito o que fazer, até porque, sabe lá, demorou mais tempo também. E esse homem aí com o carrinho de mão foi longe, sabe lá para onde levou essa máquina de lavar. Ninguém foi preso e aconteceu no bairro Jardim América,
em Sapucaia do Sul. Agora, ele sabia que dava para entrar, sabia que a máquina estava, de certo, Às vezes já passou visível, várias vezes né? na frente, já viu como é que é a rotina, se tinha gente olhando, se tinha gente por ali ou não, né? Bom, mas quem tiver informação dessa pessoa, né? Tá aí a imagem que pode ajudar, né? Tem essa prova aí de que o rapaz roubou a máquina com um carrinho de mão. Um carrinho de mão. Muito bem, 12h e 11 minutos, agora 24 graus é a temperatura e você vai ver ainda hoje, olha só, quando chega, afinal de contas, a vacina ao Rio Grande do Sul. Hoje é um dia histórico, Glauco Pazza. É um dia histórico, começou hoje na Inglaterra, né? Os idosos começaram a ser vacinados lá na Inglaterra, apesar de a vacina de Oxford ser da Inglaterra, ela ainda não foi autorizada. Essa é a vacina da Pfizer, onde a vacina precisa estar armazenada abaixo de 70 graus, né? É o mínimo que tem que estar, 70 graus abaixo de zero. Está aí a primeira idosa que foi vacinada e depois um idoso, cujo nome, inclusive, né, Glauco? Um idoso chama a atenção do nome dele. Foi primeiro uma senhora e depois um idoso. Lembra do nome dele? William Shakespeare. Tá aí o senhor William Shakespeare. Sendo 81 vacinado. anos ele, né? Ela, 90 anos. Ele não ficou no dilema, certamente, vacinar ou não vacinar. A exemplo do personagem famoso, né? Do William Shakespeare, verdadeiro, ser ou não ser. E realmente é um momento histórico, né, André? Porque a Margaret Keenan recebeu a primeira dose da Pfizer-BioNTech no hospital da região central da Inglaterra e daqui a 21 dias ela recebe a segunda dose. Lembrando que essa vacina aí tem aplicação de 2 doses para imunização. É a tão aguardada vacinação em massa que começa lá no Reino Unido. Muito bem. É estratificado, né? Primeiro o grupo de pessoas mais velhas, os idosos que estão em casa de repouso, depois vem a linha daquele pessoal que trabalha na saúde, enfim, assim sucessivamente. E a gente aguarda aqui o que vai acontecer no Brasil, lembrando que várias vacinas estão sendo testadas. É verdade, inclusive o Estado de São Paulo prometeu para o dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário lá de São Paulo, começar a vacinação, segundo o governador João Dória. Vamos aguardar, porque ele também precisa da liberação da Anvisa. E o governador Eduardo Leite está numa reunião hoje, inclusive, em Brasília, e daqui a pouco nós vamos tratar mais a respeito disso. Porque agora, 12h e 13 minutos, atenção, 12h e 13, está na hora da gente falar de... Acertou? Esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Pazza. Boa tarde, Glauco. Quanto tempo? Hoje tem. Hoje ela tá brilhando em alta, como nunca, tá? Porque é semana de Libertadores, é uma semana muito importante e hoje é dia de Libertadores porque tem jogo na tela do SBT que a gente já vai falar para você. Se liga a partir das 9h15 da noite. Só que tem o seguinte, ó, vamos falar da gauchada. Porque o Inter treinou hoje de manhã e tem um confronto e tanto na Argentina. Amanhã contra um certo... Boca Juniors, né, que fala, né? É isso, aquele que já ganhou algumas Libertadores, 6 para ser mais exato. Eu não tenho nem dedo. Aí eu mostrei o que faltou um para mostrar 6 títulos. E a gente já vai dar um pulo, então, em Buenos Aires. Vamos lá, André? Vamos pegar o avião, que não é o avião do Renato. Vamos lá. Tá? Não vai decolar o avião do Renato, calma. É outro avião, porque é o Inter que joga lá. E lá em Buenos Aires está a nossa colega Luciana Rosa para nos dizer como é que está o clima, a capital portenha, como está aguardando o Internacional. Oi, Lu, boa tarde. Muito boa tarde, Glauco. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em frente ao hotel onde vai ficar hospedado o Internacional, que chega hoje à tarde a Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors, como você bem disse, o segundo maior campeão da Copa Libertadores da América, por essas oitavas de final da Copa Libertadores de 2020. O Inter, que vem de uma etapa de instabilidade, com 4 jogos sem vitória, precisa ganhar com uma diferença de pelo menos 2 gols para se classificar dentro dos 90 minutos ou de uma vitória simples para levar, então, o resultado, a decisão aos pênaltis. Isso porque o Boca Juniors conseguiu uma vitória de 1-0 no jogo de ida aí em Porto Alegre. Ontem, o técnico do Boca Juniors, Miguel Russo, afirmou que irá com a mesma escalação que entrou em campo em Porto Alegre enfrentar o Inter, que pelo seu lado, né, tem como novidades o volante Edenilson e o retorno de Abel Braga, depois de 4 jogos aí afastado por causa
do coronavírus. O Internacional deve aterrissar aqui na Argentina por volta das 4h30 da tarde. Mas logo antes de sair de Porto Alegre, logo depois do último treino em solo gaúcho, o Patrick conversou com os jornalistas e contou como está o clima no Inter antes de enfrentar, então, amanhã o Boca Juniors. Vamos ver aí o que disse Patrick. A gente não deixa isso entrar no nosso vestiário. A gente acredita que a gente fez um bom jogo. Poderia ter saído com a vitória na primeira partida. Então a gente vai acreditando, vai motivado e vai lutar para buscar a classificação até o último minuto. Então esse é o clima do Colorado para enfrentar o Boca Juniors. Amanhã não vai ser um desafio fácil para o Internacional, que deve ficar concentrado então, sem treinar até o momento do jogo de amanhã. E nós voltaremos aqui de Buenos Aires com outras informações amanhã também, ao vivo. Sim. Ô Lu, eu tô curioso para saber o seguinte, ó. É claro que o Boca tem a vantagem, mas tem todo aquele trauma ainda da questão Maradona. Se fala muito nesse jogo, se fala muito desse confronto Boca e Inter, ou ainda se fala muito em Maradona, ou as duas coisas, hein? Maradona continua sendo um tema importantíssimo, relevante, a questão da investigação acerca das condições nas quais faleceu o craque, né, o camisa 10 mais famoso da Argentina, quiçá do mundo. Isso poderia pesar o clima, né, aqui em Buenos Aires em caso de que houvesse torcida. Mas como nós estamos em etapa de pandemia, em que a Bombonera não vai ser um jogador a mais em campo contra o Internacional, isso não deve alterar tanto. Algumas partidas ainda acontecem em homenagens. Por exemplo, houve recentemente um jogo do campeonato local, que agora se chama Copa Maradona, que a filha de Maradona, Dalma, esteve aí e foi homenageada pelos jogadores em um momento realmente muito emocionante, mas isso foi logo após o falecimento do camisa 10. Vamos ver o que tem reservado para amanhã em termos de homenagens e de recordações, enfim, de Maradona. Mas acredito que, em função de não ter torcida, não vai jogar, não vai ser um fator que prejudicaria o Internacional. É o que tem, né, Glauco? O que tem é um compromisso dos argentinos. Para mostrar, para honrar a camisa do Maradona. Isso eu acredito que tem, assim. Agora, Lu, André, eu já acompanhei jogo lá na Bombonera em que a torcida do Boca quase impediu a chegada do Internacional no estádio. Quer dizer, é um clima muito hostil. É claro que não tendo essa mobilização em época de pandemia, fica muito melhor para o Internacional. Aliás, o Inter tem já uma lembrança de ter vencido o Boca lá na Bombonera, foi na Copa Sul-Americana em 2008, né? Então, quer dizer, dá para conquistar o resultado. Lu, muito obrigado. E a gente vai agora dar um pulo, André, pegando uma conexão. Vamos pegar uma conexão aérea? Vamos fazer. Que aqui pode, tá? Vamos sair de Buenos Aires. Obrigado, Lu, pela participação com a gente. A gente vê que tem bastante vento lá em Buenos Aires, né, Lu? Bastante vento por aí. Bastante vento e bastante sol. Obrigado. Vai voar a erva do chimarrão, do mate da Lu. Mas vamos lá para o Paraguai, então. Vamos para Assunção com o André Galvão, que vai acompanhar hoje um jogão de bola, né? Afinal de contas, tem brasileiro em campo, é o Palmeiras contra o Libertad. Meu craque André Galvão, boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Hoje tem Palmeiras na tela do SBT, ao vivo, Libertadores da América, com exclusividade para todo o Brasil. Libertad e Palmeiras se enfrentam às 9h30 da noite, jogo de ida das quartas de final. Nós estamos aqui em frente ao hotel, onde o Palmeiras está concentrado desde ontem, por volta das 8 da noite. O Verdão pintou por aqui e olha só a novidade, né? A gente pode chamar isso de novidade em se tratando de futebol brasileiro, viu, Glauco? O Palmeiras treinou hoje de manhã. Não é nenhuma atividade pesada, nenhum treino mais duro no campo, mas essa comissão técnica portuguesa, comandada normalmente pelo Abel Ferreira, né, que não está aqui no Paraguai porque contraiu Covid, o técnico vai ser o auxiliar Vitor Castanheira, eles têm este costume de realizar uma atividade, eles chamam de ativação física. Então, às 11 horas da manhã de hoje, eles utilizaram as instalações aqui do hotel e fizeram esse trabalho de ativação física, já se preparando para o jogo contra o Libertad às 9h30 da noite. Um Libertad que melhorou, viu? O Libertad era comandado pelo técnico Ramon Dias
ele foi demitido. O Libertad passou no sufoco pela primeira fase da Libertadores, fez a 16ª campanha entre os 16 times classificados para as oitavas de final, mas aí veio o técnico Gustavo Morinigo e agora o Libertad vem reagindo, tanto na Libertadores como no Campeonato Paraguaio. Passou pelo Jorge Wilstermann com 2 vitórias nas 2 partidas, um total agregado de 5-1 para o Libertad e no Campeonato Paraguaio ocupa neste momento a 4ª colocação. Pega o Palmeiras, que tem o melhor ataque do torneio. Fala, Glauco! Eu gosto de jogar a bola nas costas dos meus amigos, porque tem o seguinte, o Renato Portaluppi disse que o melhor futebol do Brasil é do Grêmio. E o Palmeiras, meu amigo, está numa fase com o Abel. Eu quero saber de você o seguinte, a sua opinião, você que está lá em São Paulo, né, geralmente, quem é que joga mais atualmente, Palmeiras ou Grêmio? Olha, essa bola não vem nas costas não, Glauco. A gente pode matar no peito e colocar pra frente. Eu, de verdade, eu acho que o futebol do Grêmio tem uma consistência que o futebol do Palmeiras ainda não tem. É um trabalho de longo prazo do Renato, com jogadores que estão no clube há bastante tempo. Alguns chegaram neste ano, é verdade, mas o Grêmio tem este trabalho desenvolvido há mais tempo. O Palmeiras tem garotos que valem demais, Glauco. A diferença do Palmeiras hoje são estes meninos. Hoje estarão em campo Gabriel Menino, Danilo, muito provavelmente também o Gabriel Veron. Então são meninos de um nível europeu. Eu posso afirmar para você e para todo mundo que está assistindo a gente agora, eles vão jogar na Europa. Eles têm um nível muito alto. Então é por isso que o Palmeiras está jogando muita bola neste momento. Tá certo então. Então hoje à noite está combinado, 9h15 começa a transmissão com o André Galvão e todo o timaço do SBT, Palmeiras e Libertad, para ser mais exato é Libertad e Palmeiras, na tela do SBT. Obrigado, André Galvão, vai depois numa sopa paraguaia aí, eu te garanto que é muito gostoso, tá? Grande abraço, boa jornada para você hoje. E por aqui, amanhã tem também, além do jogo do Inter, que a gente falou contra o Boca na Argentina, tem o Grêmio, né? O Grêmio que pega o Santos, confronto caseiro pela Libertadores. E será que o Grêmio vai mostrar aquele grande futebol que o Renato tem falado, hein? Eu não sei se a gente é muito bairrista, mas será que é o melhor do Brasil mesmo? Confere. Quanta coisa pode mudar em exatos 59 dias? No Grêmio, quase tudo. 2 meses atrás, o time de Renato Portaluppi ainda patinava. Hoje, enche o treinador de otimismo. E no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Eu não estou só valorizando o meu grupo, mas é o que eu tenho visto. Um desafio para a torcida gremista aí do outro lado. Contem para mim, quem é que não está jogando bem nesse time atualmente? A gente não tem o dia todo, tá, gente? É difícil, né? O time melhorou muito. O rendimento de vários jogadores cresceu, por uma série de motivos. E um deles é o período sem perder. Agora, o desafio é enfrentar justamente a última equipe que venceu o Grêmio do Renato. Vocês não lembram quando foi isso? O calendário vai nos ajudar. Lá em 11 de outubro, um domingo, o Grêmio levou 2-1 na Vila Belmiro. Reclamou muito da arbitragem e lamentou demais essa bola do Maicon aí no finalzinho. Agora, todo mundo sabe que a história é outra. Aquela derrota já ficou para trás, a gente já nem lembra dela, tanto que a nossa sequência já é outra, a nossa postura, a nossa evolução e uma competição diferente. A fase é tão diferente que o Grêmio está a um jogo de igualar a maior série invicta do clube no século. 17 jogos sem perder. Claro, se ganhar, vai dar um passo rumo à semifinal da Conmebol Libertadores. A 5ª seguida, aliás. Mas também vai continuar contando os dias para uma outra mudança. Que pode ser no armário, hein? Uma taça a mais. Resta saber, Glauco, quem é que vai pro baile? Pois é, olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, só para terminar, eu não sou bairrista, tá? Tá mas bom. acho que nós temos o melhor futebol do Brasil e o melhor apresentador do Brasil. Tá bom. Chemário, Marcelo Chemário. Glauco Paz, eu ia dizer, pô.
Foi um baile em Asunción, Capital do Paraguai. onde eu vi las paraguaias sorridentes a bailar. Deixa eu tirar o ponto aqui. Vai cantar. Gente, vamos mudar de assunto agora. 12h e 25 minutos. E atenção, a gente falou agora há pouquinho, vamos repetir. Tem mais um golpe na praça. Nós mostramos há pouquinho um golpe que vem acontecendo aqui pelo interior do estado. É a Operação Alcateia, a operação da Polícia Civil, que começou hoje e com diversas vítimas, repito, diversas vítimas, principalmente pessoas idosas. A polícia de Canguçu está investigando se eles andaram por lá também, né? E é isso que o Guilherme Roquette vai explicar pra gente, porque é uma operação que tem uma ligação com São Paulo, não é verdade, Guilherme? Pois é, André, a polícia está investigando se esse caso que aconteceu lá em Canguçu, no sul do estado, e tem a ver com toda essa outra investigação que também foi realizada em Pelotas, Santa Maria e outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. O esquema que a gente vai mostrar agora, esse caso, ele aconteceu na última sexta-feira lá na cidade. Mas já foi visto também em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Uma pessoa liga para uma vítima idosa e pergunta se essa vítima fez uma compra numa determinada loja, dessas de varejo que a gente conhece. Essa pessoa imediatamente diz, não fiz nenhuma compra. E a pessoa, então, que está do outro lado da linha diz, olha, então talvez o seu cartão possa ter sido clonado. O criminoso, ele orienta a vítima para que ligue para o banco e peça o bloqueio do cartão. Mas aí o que acontece? O criminoso, ele não desliga o telefone, ele não encerra a ligação. E essa pessoa, ao ligar para o banco, ela acaba digitando com a ligação em curso, o que não muda nada, porque ela acredita que está ligando para o banco, quando na verdade ela apenas está falando com o próprio golpista. E aí entra em cena, André, uma gravação que pede todos os dados da vítima, inclusive senhas. E logo em seguida, volta de novo o golpista e diz assim, nós precisamos agora recolher o seu cartão. Bueno, como essa pessoa diz que não tem condições de levar o cartão em nenhum lugar, o golpista diz assim, então nós vamos mandar um carro de aplicativo e um representante nosso aí na sua casa para recolher o cartão. E aí tá essa imagem que nós vamos mostrar agora. Um carro branco, um HB20 sedã branco, que circulou lá em Canguçu com o adesivo da Uber na lateral. Esse carro, ele afirma ali, esse carro, ele estaria com os golpistas. Se vocês puderem, pessoal, eu acabei de caçar o retorno aqui, mas eu vou seguir dando a informação e vou encerrar enquanto a gente refaz a ligação. Mas vou continuar explicando. Esse carro, então, circulou lá em Canguçu, as pessoas acabaram entregando seus cartões e na última sexta-feira foram pelo menos 6 vítimas, André. E agora o que tem que saber, refazendo a ligação, a gente vai perguntar para o Guilherme, para quem está chegando agora, 12h e 28 minutos, isso é uma operação que teve hoje da polícia. Inclusive tem diversos policiais em São Paulo, porque a polícia acredita que esta operação, este golpe, ele tenha integrantes principalmente de São Paulo. Aliás, se confirma que tem ligação com uma facção criminosa, né? Uma das maiores do Brasil, inclusive, se não a maior. Bom, o que acontece? Este golpe aplicado aqui no interior do Rio Grande do Sul, principalmente um golpe aplicado em idosos. E é um golpe, Glauco, bastante complexo, porque envolve ligação telefônica, envolve convencimento, envolve uma série de coisas, inclusive a busca do cartão, porque eles alegam que essa pessoa, essa vítima fez uma compra em outro estado. E ela diz, não fiz. E aí, como se fosse o operador de cartão de crédito, eles entram em contato com o idoso, pegam todas as informações e tal, inclusive mandam buscar o cartão. E esses motoboys, motorista de aplicativo, Guilherme, são pessoas que estavam sabendo que estavam indo, o que estavam fazendo era um crime, ou eles não tinham conhecimento nenhum do que acontecia? André, é que esse caso lá de Canguçu, essas pessoas que estavam circulando lá, a polícia ainda está investigando se fazem parte desse mesmo grupo da Operação Alcateia. Certo. Esse caso de Canguçu ainda não está comprovado pela polícia de que se trata do mesmo grupo. O fato é que o modus operandi, a maneira dos criminosos agirem, ela é a mesma, ela é semelhante. Só que dessa vez eles não usam moto, como no caso da Operação Alcateia. Eles estavam usando esse carro branco que aparece nas imagens. Isso, tá Até o mostrando,
momento, ninguém foi preso e, de acordo com o delegado, né, os criminosos são normalmente de outros estados, eles permanecem um dia na cidade e depois vão embora e não são mais vistos. Como eu disse, lá em Canguçu foram pelo menos 4 vítimas. Agora, o outro caso da Operação Maior, que daí sim é a Operação Alcateia, foi realizada pela Delegacia da Polícia Civil de Pelotas e de Santa Maria, com o apoio lá de São Paulo, e que teve só lá em São Paulo 140 policiais sendo, então, investigando e apurando esse caso dessa verdadeira central telefônica do crime que foi instalada lá, André. E a gente pode detalhar aí na sequência. Não sei se tem alguma colocação. Ô, André. Oi. Eu tenho uma colocação que é o seguinte, ó. Não adianta, né? Tem que desconfiar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma parente me pedindo dinheiro. Opa. Minha cunhada. Só que eu estranhei a linguagem utilizada. Né? E outra... Mas ela não ligou, foi por mensagem. E outra, ela me pedindo dinheiro, se alguém tivesse que pedir dinheiro, seria eu. Mas assim, ó, é só para deixar claro o seguinte, tem que suspeitar. Neste caso do cartão de crédito, as vítimas até podem pedir o cancelamento do pagamento junto à administradora, né? Não reconhece que fez aquela compra, enfim. Mas é transtorno, muitas vezes pode não conseguir ressarcir, né? Ter o valor ressarcido, né? A administradora. E tem toda a questão da incomodação, que, como eu falei antes, é muito grande. Agora, as vítimas realmente são mais idosos porque eles confiam, têm boa fé de que essas pessoas são do bem, que, na verdade, são organização criminosa. Né? E os criminosos, eles se colocam, né, à disposição como se fossem do cartão de crédito, do banco, se colocam ali à disposição, e que é tudo que o idoso ele precisa de ajuda. E nessa de se colocar à disposição... trancado em casa, exatamente. Vezes, né? Olha só, já são, nesta Operação Alcateia, já são, atualizando 15 pessoas, não, 13, deixa eu botar meu óculos, são 13 presos em Santa Maria e 2 em Pelotas, somando 15, repito, 13 em Santa Maria e 2 em Pelotas. Exatamente. Vamos ouvir, tem a delegada Débora Dias lá de Santa Maria, ela tem a gente conversou com ela há pouco, vamos ver o que ela disse. Durante essa investigação, nós descobrimos que não era só uma pessoa atuando sozinha, mas sim uma organização criminosa. Que nós tínhamos a pessoa que ia até a Santa Maria e aplicava efetivamente o golpe aos idosos. Nós temos as telefonistas que funcionavam com uma central telefônica e também quem determina para onde vai o dinheiro. Foram 67 vítimas de janeiro até 1º de dezembro, prejuízo mais ou menos de R$550 mil. E dessa forma nós pedimos 20 prisões preventivas e alguns mandados de busca. Vejam só, 67 vítimas só este ano, um golpe total de R$550 mil e a Polícia Gaúcha pediu a prisão de 20 pessoas, lembrando que 15 já estão presas. Esta é a delegada Débora Dias de Santa Maria, que está em São Paulo, né? Atuando lá em São Paulo com um grupo, porque há ligação, né, de São Paulo com estes criminosos que foram presos, lembrando, aqui. Foram 13 em Santa Maria e 2 presos em Pelotas. Vejam que eles estavam espalhados. E como disse ali a delegada, e é o que o Guilherme vem falando, né, Glauco? Tinha as telefonistas, quer dizer, era tudo muito bem organizado e com uma linguagem muito própria deste meio bancário, que é claro que o idoso ali, ele caía, né, nesse golpe aí, 550 milhões, ou seja, mais de meio... 550 mil, mais de meio milhão de reais que foram desviados nesse golpe, Glauco. Não, é assim, ó, é de lamentar. E aí, o Guilherme, no que se refere a pessoas mais idosas, é o que eu sempre recomendo, né? Dá uma monitorada, né? Dá uma ajuda. Muitas vezes eles têm dificuldade na questão da informática, de mexer com o próprio smartphone, né? Recebe uma ligação e confia. Dá uma assistência, nunca é demais, né, Guilherme?
Exatamente. Sempre tem que ajudar, principalmente quem tem idoso em casa. Eu tenho uma avó de 92 anos, mas ela, enfim, eu acho que os caras até cansaram de ligar lá para casa dela. Agora, toda essa organização, Glauco, eu até estava pegando aqui no telefone, porque tem nome, né, as funções. Tem o telefonista, tem o laranja, que é o responsável por fiscalizar, por fazer as transferências, tem os fiscais, que são os responsáveis por garantir que as transferências sejam feitas, e tem os motocas, que são esses que estavam aqui no Rio Grande do Sul, indo até a casa das pessoas para recolher os cartões. Muito bem, quando tivermos novidade, a gente vai falando. Esta operação, portanto, 15 presos, 13 em Santa Maria, 2 em Pelotas. Esta é uma operação Alcateia que eles buscam o cartão, né? Os criminosos buscam o cartão ou outras, até documento, vai saber, por motoboy. Mas lá em Canguçu, que a gente mostrou há pouco, que é no sul do estado, tem um esquema parecido, né? Muito parecido. Inclusive, eles mandam buscar, não é motoboy, não sei se tem motoboy em Canguçu, mas lá usam o aplicativo, que também vai ser investigado se o motorista de aplicativo sabia ou não do que estava fazendo. É um crime muito semelhante, é um crime muito semelhante, e por isso também a polícia está vendo se há ligação ou não. Agora, se confirma não, que o motorista de aplicativo também caía no golpe. Era solicitado que se fizesse um serviço, levavam eles, inclusive, né, os próprios criminosos dentro do carro, e assim eles conseguiam recolher o cartão de crédito das residências aí dos idosos, quem caía no golpe. A operação segue e a gente vai atualizando para todo mundo. Agora, 12h e 36 minutos, e atenção, olha só uma cachoeira aqui na zona... Mas olha só, Glauco, nesta escadaria, porque os moradores do bairro Assunção, aqui de Porto Alegre, eles têm que passar por uma cachoeira, né, para sair e chegar em casa. Mas o que é que está acontecendo? A gente está com um período de seca, né? A gente vai enfrentar daqui para frente também mais um período de seca. Apesar de ter chovido nos últimos dias, a água está em baixa. O que é que está acontecendo na Vila Assunção aqui em Porto Alegre agora? Será que não é decoração isso aí? Não é um chafariz que daí verte e desce pela escada? Uma nascente, monumento, né? Quase. Olha, até parece. Olha que bonito, né? Se não fosse feio. Essa é que é a verdade, Mas né? o que houve lá agora? Porque tanta gente diz economiza água, e olha só, água limpa, água que é para consumir realmente, né? Moradores dessa localidade aí dizem que desde sexta-feira o DEMAI esvazia a caixa d'água e a consequência é esse alagamento. Cachoeira na escadaria limpa no bairro Assunção, na zona sul aqui de Porto Alegre. Os moradores dizem que já ligaram para avisar. O DEMAI informou que uma equipe vai fazer uma vistoria no reservatório da rua Coroados para identificar o problema. O certo é que não está certo, né? Porque tem tanto lugar, como você falou, que está faltando já chuva, vai faltar água, e a água está aí, ó, a céu aberto. Olha, a gente até compreende, Glauco, e eu vi esses dias, os bombeiros abriram um hidrante e botaram uma placa dizendo que é normal esse procedimento. Para fazer a vazão, né? O que eu questiono agora, juntando esse fato que eu vi dias atrás, aqui na Avenida Ipiranga, aqui perto, na Érico Veríssimo, juntando esse fato com esse fato aqui da Zona Sul de Porto Alegre, será que num caso desses não seria importante, ainda mais que é uma água potável, pegar um caminhão-pipa e pega essa água e leva para onde estão precisando? Gente, no noroeste do estado, os animais estão morrendo porque não tem água no arroio. Agora, com essa chuva do final de semana, que melhorou um pouco. Então, como é que aqui nós vamos desperdiçar água desse jeito, água potável? Aí a gente faz campanha, o próprio DEMAI joga água fora. Então, será que não é importante, sabe? Pega essa água, leva para algum local que esteja faltando aqui próximo, ou põe em algum reservatório, já que nós, né, temos reservatórios temporários para se colocar essa água, mas não fazer isso. E, além de tudo, prejudica quem mora ali perto, que quer subir. Isso que eu ia falar também. As pessoas, como é que vão passar no meio daquilo ali? Vai se molhar, né? Tem que andar de bota de borracha, mas pelo amor de Deus, mas eu acho que o principal é isso que você falou, realmente, é o gasto, né? É o desperdício de uma água que é potável, poderia ser reutilizada para outras coisas, mas né? Lógico. Mas está aí, vai ser evaporada. Se entende a necessidade. É o dinheiro que está evaporando. E o DEMAI disse o quê? O DEMAI disse que vai fazer uma vistoria no local para saber qual é o motivo deste vazamento aí, ou se não seria um vazamento, dessa vazão de água, enfim.
Pois é, e pelo que eu entendi, não é a primeira vez que isso acontece, não, é isso? Segundo os moradores, não é a primeira vez que acontece. Não agora tem a gente horário. não sabe se as outras reclamações também não surtiram efeito, tá? O fato é que agora está acontecendo isso aí o DEMAI tem que tomar uma providência. Ou pelo menos botar uma plaquinha. Atenção, inundação amanhã a partir das 3 da tarde. Traga seu bote, a sua bota e a capa de chuva para conseguir atravessar para ir para casa. Amanhã rasgaremos dinheiro. Dá para botar essa placa ali também. Gente, faltando água neste estado, faltando água e desperdiça dessa maneira. Eu entendo, precisa limpar a caixa, ok? Ok, mas vamos fazer uma coisa organizada. Agora, isto aqui, desculpa, não é exemplo que se dê. 12h40, faltando 20 para 1. 24 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Eu quero que vocês prestem atenção neste recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olha aí. Para tudo, pessoal, olha o recado muito importante da Solução Financeira. Você está sofrendo com essa pandemia? Perdeu o emprego ou seu salário abaixou, mas o banco não entende isso? Estão querendo receber a parcela do carro, você não tem o dinheiro para pagar, estão cobrando, dizendo que vão pegar o carro de volta? A Solução Financeira entende perfeitamente o teu problema e nós podemos te ajudar. Já pensou essa mesma dívida 70% mais baixa? Isso mesmo. E o melhor, com o carro na garagem. Só a Solução Financeira que pode fazer isso. Então manda mensagem no 51 98324 5480. Pega o carnê e manda a foto daquela parcela que já está em atraso. A Solução Financeira vai dar análise de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Já pensou economizar tudo isso e ainda ficar com o carro na garagem? A Solução Financeira garante o desconto em contrato e já são milhares de casos resolvidos. Você também precisa fazer parte desse time. A hora da economia é agora e tem nome, é Solução Financeira. Entre em contato agora mesmo. Somos a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Muito bem, um grande abraço aos amigos da Solução Financeira, 12h41. Já são 9 meses de pandemia aqui no Brasil. E agora, mais do que nunca, você já deve ter reparado que muita gente voltou a se aglomerar por aí. Visitar a casa de amigos, ir para lugares públicos. Não é que não é para ir, não. Pode ir, mas tem que cuidar. Locais públicos, não, esses aí de fato eles não podem. E principalmente com aglomeração. Vai caminhar na beira aqui nos parques para fazer exercício, pode. Agora ficar conversando, não pode. Bom, às vezes, tudo isso, né? Aliás, e na maioria das vezes, sem máscara. Com estas saidinhas, festinhas que andaram acontecendo, uns dizem e confirmam que o período de eleições também teve uma influência muito grande. Enfim, os números aumentaram muito, né, de jovens contaminados pelo coronavírus. A maioria desenvolve apenas sintomas leves, mas há situações bem graves. Detalhe, observe a reportagem do colega Guilherme Roquette. A espada do exército e o convite de formatura são as últimas lembranças que a mãe de Santiago, de 19 anos, guarda. Um guri forte, sem nenhuma doença crônica. Ana conta que no início de julho ele teve febre e foi encaminhado ao Hospital Militar em Porto Alegre. 3 dias depois, precisou ser internado e testou positivo para o novo coronavírus. Dali foi para a UTI, ficou até o dia 31/7, né, no Hospital Militar, e depois foi para o Clínicas, até o dia 7 de setembro, quando ele veio a óbito. Levei para ir no médico, não trouxe mais. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que aumentou o número de pessoas mais novas com a Covid-19. Adolescentes de 15 a 19 anos e os jovens de 20 a 29 somaram 17 mil casos no mês passado. É o maior índice desde o início da pandemia. Os jovens estão saindo mais, indo mais para as reuniões de amigos, para as baladas, para os encontros, e aí passaram a ser um número de pessoas significativamente infectadas. O problema é que são vetores do vírus. Eles já começam a transmitir o vírus antes de começar os sintomas e também naqueles que não vão ter nenhum sintoma durante todo o período, que pode ir de 10 até 20 dias em alguns casos mais raros. A Secretaria de Saúde afirma que o número de leitos foi duplicado esse ano. Só que todo esse esforço não vai ser suficiente se as pessoas continuarem causando aglomerações e se expondo ao risco sem necessidade. Tem que aguardar, tem que se preservar um pouco mais, né? Evitar somente sair quando for necessário.
Pois é, esse é um pedido que a gente vem fazendo, né, Glauco? Vem fazendo bastante. Há um número que no Brasil, cerca de 20% das contaminações estão ocorrendo entre jovens, o que vem chamando a atenção. E, mais uma vez, o pedido que a gente faz sempre, né, Glauco? Que não é novo, para que as pessoas se cuidem. E é incrível o que se vê na rua de idosos, pessoas jovens, crianças, famílias caminhando sem máscara, sem preocupação nenhuma, infelizmente. Glauco, tu lembras ontem, quando eu olhei aqui o gráfico e nós falamos o número de pessoas... Aqui, deixa eu atualizar aqui, ó. Taxa de ocupação UTI em geral. Eu falei ontem aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei em 81,3%. Tu lembra? Ontem de manhã já tínhamos passado de 80%. À tarde eu fui acompanhando, esse número foi aumentando. De noite aumentou, de manhã agora está em 81,9%. Isto é um número significativo, quase 1 ponto percentual de ontem para hoje. Nós estamos com 81,9%. Começamos ontem, nesse mesmo horário, era 81,3%. Ou seja, é um número muito grande de pessoas que estão infectadas e que boa parte vai precisar de leito. Se nós não tomarmos agora a providência de se cuidar, vai sair, se cuide. Ninguém está dizendo se tranca em casa. Não, tem que sair mantendo o distanciamento necessário, com a proteção de boca, com a máscara e por aí vai. Sabe que hoje de manhã, Glauco, eu tive que abastecer o carro, já tem um aplicativo que eu não preciso descer do carro, abri o vidro, veio a pessoa na janela para fazer ali a leitura e eu pedi para ela, por favor, mantenha a distância. A pessoa se incomodou. Aí eu disse, eu sei que devem te pedir muito isso. Ela disse, não, até que não. Aí eu disse, olha, até deveriam, então, se tu não te incomoda, por favor, é tua proteção e a minha. Olhem os números aqui. Internações hospitalares, isso é números do Rio Grande do Sul. Vamos só subir um pouquinho e ver. E agora eu vi hoje de manhã que a gente vai ter um aumento, Glauco, de 130 leitos até o fim do mês, devido à demanda crescente. O que me faz pensar como que vai ser o nosso Natal e o Réveillon. Mas isso as pessoas têm que botar na cabeça já, André, se já não botaram, que não vai ser normal. Não tem como ser normal. O veraneio não vai ser normal. Só que se as pessoas não se conscientizarem disso, bom, aí não tem saída, né? Olha aqui, aí só multando as pessoas para que fiquem em casa e sejam multadas quando estiverem na rua, né? E veja um detalhe importante, essa tela é de agora, do controle, do próprio governo do estado, 81,9%, os leitos de UTI adulto estão ocupados, por isso o sinal vermelho. Olhem aqui para cima, vocês vão poder perceber, deixa eu mostrar aqui a minha mão aqui, por favor. Um detalhe importante nisso tudo é que estas informações estão com 20 hospitais em atraso, ou seja, hospitais que ainda não informaram, ou seja, este número pode ser maior. Tomara que seja menor. Mas aqui estão os números. Os números estão mostrando que estamos, de fato, no vermelho. Se tu olhar em algumas cidades, se for possível, o pessoal botar no mapa no Rio Grande do Sul, tem muitas cidades que o indicativo está com a cor roxa, ou seja, já extrapolou. Ele é vermelho até chegar a 100%. Depois de 100%, a cor fica roxa. E se a gente observa no mapa, quando se trata do mapa no Rio Grande do Sul, tem muitos municípios com indicadores na cor roxa, porque já extrapolou. O Hospital de São Leopoldo, olha aqui, Hospital de São Leopoldo acima de 100%, o Hospital de Novo Hamburgo, o Hospital de Sapiranga. Vejam só nesse mapa aqui, para a gente ter uma noção, essa cor roxa, ela já significa que há situações acima da capacidade. Eu não sei se na sua televisão você vai conseguir identificar, mas eu coloco aqui alguns municípios, o vermelho aparecendo bem mais. São indicadores, veja aqui, eu não estou nem olhando cidade por cidade, a gente só está olhando aqui a coloração. Há um tempo atrás era tudo verde, ou seja, dentro do limite aceitável. Agora nós estamos no vermelho e no roxo quando está acima da capacidade. Portanto, fica o nosso pedido, o nosso alerta. O governador do estado hoje, Glauco, ele teve uma reunião, eu até tinha ouvido que era em Brasília, não, a reunião ela é aqui em Porto Alegre, uma reunião virtual. É uma reunião virtual para tratar justamente da estratégia do governo do Rio Grande do Sul no que se refere à vacina, chamando a atenção que hoje é um dia histórico, começamos a vacinação lá na Inglaterra,
primeiro local que começou a vacinação dos idosos e é claro que isso se repercute no mundo. Todos querem saber quando teremos a vacina aqui para nós, Glauco. Isso mesmo. A assessoria do governador Eduardo Leite disse que há um interesse confirmado do Estado nas 4 milhões de doses da Coronavac destinadas aos profissionais de saúde que o governo paulista deve dividir entre os estados. Vale lembrar que Leite confia no plano de imunização nacional do governo federal, mas ainda não há um plano exatamente estratificado de como vai funcionar essa vacinação. Hoje, no final da manhã, ele e outros governadores estiveram reunidos, como você falou, André, virtualmente com o ministro da Saúde. E outra coisa que eu tenho notado, André, muitas pessoas que tiveram já a Covid. Não, agora eu estou imunizado, não tem problema. Olha só o recado que a doença manda. O prefeito de Uruguaiana, Rony Melo, está novamente infectado. Ele teve o caso confirmado lá no mês de maio e agora está isolado novamente porque o teste deu positivo de novo. Sabe que ontem eu escutei o Dr. Spritz, que é aqui do Hospital de Clínicas, infectologista, e ele disse que assim, ó, que há muitos casos de pessoas que elas se contaminam, mas não é com um nível grave. E quando elas se contaminam num nível baixo, né, depois de determinado número de meses, ela está vulnerável novamente. Então vejam que tem até isso a preocupação. Vocês devem estar estranhando que imagens são essas, pois isso é uma baladinha, né? Que aconteceu na Serra. São imagens de Bento Gonçalves. E agora é Bento, esse aí é o quê? Aqui era Porto Alegre no final de semana, mas ontem de noite nós vamos... Olha aí, gente. Tudo que não é para fazer em Bento Gonçalves. O que se passa, ou se é que passa alguma coisa na cabeça dessas pessoas que ainda bebendo, né? Sabe como é que é? Bebe. Gente, isso foi ontem à noite. Ah, é Réveillon já? Ontem. Final de semana, bom, não importa, não era permitido fazer isso. Estamos na terça-feira, foi no final de semana, foi anteontem. Baladinha, baladinha não, festerê rolando. E enquanto isso, gente, os hospitais do jeito que estão, simplesmente lotando. E aí eu quero saber, do jeito que está indo, Glauco, nesse ritmo, mais um pouquinho nós estamos com as UTIs igual elas estavam lá na Europa e que a gente jamais imaginaria que poderia acontecer aqui. A chamada superlotação, o esgotamento das emergências e aí os médicos terem que decidir o que vão fazer. André, para de assustar a gente. Não estou assustando. É a realidade. Ou a gente se cuida ou nós vamos para esse caminho. Quer dizer, o governo está tentando agora aumentar em 130 leitos até o final do mês porque a contaminação está subindo vertiginosamente. Então, é a ação de cada um que vai definir o nosso futuro e por isso a gente pede a colaboração de todos. Só para esclarecer daqueles mapas, vamos só mostrar rapidinho, porque são 3 cores. No mapa que a gente mostrou há pouco do governo do estado, só para chamar atenção para isso... Enquanto localiza o mapa aí, André, é uma maratona que a gente está correndo, tá? E a gente está desistindo no final da maratona. Porque agora, desistir nesse momento é a mesma coisa que abrir mão de tudo que a gente já passou, de isolamento, de distanciamento. Exatamente. Né? Aqui, ó, são 3 cores, tá? A cor vermelha, se refere a leitos UTI adulto, tá? Aí tem a outra cor, se refere a leitos Covid fora de UTI. E o terceiro dado, que é este aqui, é o respirador, o número de respiradores. Então, leito de UTI, leito fora de UTI e aqui o número de respiradores. Então, assim a gente consegue ver. Neste caso, que eu não sei que cidade que é, mas a gente mostrando, está com os leitos ocupados. O uso do respirador está em verde, mas tem locais que está já no amarelo, tá? Já está no amarelo. Portanto, gente, nós precisamos de uma vez por todas, ter muito mais cuidado e atenção. E tomara que essa reunião começou às 11 e é para terminar 13h, essa reunião do governador Eduardo Leite, outros governadores também de outros estados, com o Ministério da Saúde para tratar das estratégias e é isso que a gente espere, né? Que a gente tenha notícias da chegada de outras vacinas aqui para nós, aqui para o Rio Grande do Sul também. Muito bem, gente, a situação é bem delicada e por isso que é importante a ação, o cuidado de cada um de nós. E por isso, quando se fala em saúde, a gente não pode deixar de falar da AMIL, né? Que instituição que é respeitada a AMIL? A AMIL, ela tem os melhores hospitais, clínicas, laboratórios e médicos para garantir aos funcionários da sua empresa o cuidado certo.
E o plano A1000 S450 está com preço promocional com 10% de desconto a partir de R$ 152,59 por mês. Ou seja, você e seus funcionários vão ter acesso a hospitais como a Santa Casa de Porto Alegre, o São Lucas da PUC também. E tem ainda a grande novidade que é o Mãe de Deus com pronto-socorro e internações eletivas. É o primeiro da região sul com atendimento centralizado no paciente. Com o plano A1000 S450, todos têm acesso à telemedicina de urgência e consultas agendadas, além de tratamento de RPG ilimitado. O plano A1000 S450 é a escolha certa para garantir o cuidado certo para a sua empresa. Fale com seu corretor ou ligue 3004-1000, bem simples, 3004-1000. Muito bem, agora meio-dia e 54 minutos, atenção, nós vamos acompanhar a reportagem do colega Lucas Abate sobre o vigilante aqui em Porto Alegre. Um vigilante que foi preso por assassinar um morador de rua. Sim, isto aconteceu aqui na capital. Os detalhes na reportagem agora. O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança da região. Neste ângulo, é possível ver um morador de rua, identificado como Silvio Luiz Vergos de Lima, de 42 anos, no chão após ser baleado. Na sequência, o criminoso sai caminhando normalmente, enquanto a vítima permanece ferida no local. E o vigilante daquela área, alegando estar fazendo uma ronda durante a madrugada, avistara ele supostamente subtraindo um aparelho de ar-condicionado. Teria então efetuado um disparo, dizendo ele estar apenas querendo assustá-lo, vindo então a atingir, infelizmente, de modo fatal a vítima. Segundo a polícia, o assassino é um segurança de rua que trabalha a poucos metros dali. Segundo a polícia, o vigilante ficava abrigado nesta guarita. Ele era contratado de maneira informal por moradores aqui da região. Na noite do crime, ele pegou sua bicicleta, entrou aqui na rua São Manuel e percorreu cerca de 50 metros até a esquina com a Vicente da Fontoura, onde cometeu o crime. O homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira. A arma utilizada no crime foi apreendida. Para a polícia, falta esclarecer agora a motivação do crime. E aí, Lucas Abate, o que a gente tem mais alguma novidade sobre esse caso, Lucas? Olha, André, a polícia segue investigando a versão apresentada pelo próprio vigilante ainda ontem, quando ele foi preso em flagrante, de que ele tentou dar um disparo para alertar, a gente vai interromper o Lucas, né? Ah, voltou, Lucas, desculpa, a gente teve um corte, aí eu ia conversar com o Glauco para a gente restabelecer o contato contigo, mas já foi restabelecido, então vamos começar do zero. Lucas, o que a gente tem de avanço aí sobre esse caso? Repete, por favor. Então, André, a polícia já tem o crime praticamente esclarecido. Tá. O único ponto que precisa esclarecer ainda é a motivação. A versão que foi apresentada pelo vigilante, a polícia não acredita. Ele disse que tentou dar um disparo de alerta porque esse morador de rua estava furtando um aparelho de ar-condicionado e acabou acertando sem querer a vítima. A polícia, até pelas imagens, pela circunstância, acredita que isso é uma mentira, que não é uma verdade dele, que ele teve sim, de fato, a intenção de atirar. Até porque, logo na sequência, né, André, aparece um morador de rua caído ali, ferido, e o vigilante sai caminhando normalmente, sem prestar qualquer tipo de apoio. Agora, a motivação, a não ser que eles tenham algo pessoal, né? Não sei o que se pode ser ou não, isso a polícia está investigando, né, Lucas e Glauco, mas era um vigia de rua, que a gente vê muito por aí, não se sabe por que ele estava armado e se ele tinha autorização para estar armado, que pelo que se sabe, esse tipo de vigilância que é feito de maneira informal, a pessoa não pode estar armada, para que justamente não aconteça o que deve ter acontecido nesse caso aí, né? E é isso que a polícia quer investigar, qual foi a motivação. Se era uma pessoa que estava há mais tempo por ali, me parece que ele não morava ali próximo, né, Lucas? Me parece que ele não morava. Ele estava importunando alguém, não importa, aí pega e chama a brigada militar, quer dizer, ele resolver. Mas aí ele alegou que foi, como é que ele disse que aconteceu o tiro, que foi de maneira acidental, não foi? Se não tivesse com arma, não teria tirado. Ele disse que deu...
Ele disse que deu um disparo de alerta porque viu esse morador de rua furtando um ar-condicionado. Teria dado um disparo para cima, por exemplo, para evitar essa ação. E sem querer acertou o morador de rua. Mas o morador estava na árvore. Que tem da câmera e do ponto, exatamente, André, do ponto que o morador acaba caindo ali, a polícia acredita que essa versão não procede, que ele atirou tendo a consciência, né, atirou com a intenção de atingir esse morador de rua. Não só pelo ângulo da câmera, pela forma que ele cai, até ali pelo local não indica que tem um ar-condicionado, por exemplo, para o lado de fora de um portão, mas também pela reação dele. O morador de rua cai ferido no chão ali e ele passa. Segue caminhando normalmente, nem olha para trás, aparece ainda carregando a arma na mão, sem esboçar qualquer tipo de preocupação, sem esboçar qualquer tipo de pedido de ajuda, de socorro para esse morador de rua. Olha, André, se fosse de fato um acidente, ele teria prestado algum tipo de socorro. A gente imagina que um tiro acidental, a reação da pessoa é um desespero. Mas quantos motivos para chamar a brigada militar aí, hein? A pessoa tentando roubar um ar-condicionado. Sei lá, você é um guarda ali da rua, chama a brigada militar. Você deu um tiro mesmo que seja acidental, chama a brigada militar. E nada disso aconteceu, tá muito estranho. Que tiro de alerta é esse, hein? Eu tô tentando imaginar. E ao mesmo tempo, Lucas e Glauco, um alerta para as pessoas que têm contratados esses seguranças na rua, com todo respeito a esses profissionais, mas é muito importante quem contrata, seja, né, a maneira como for esse contrato, que o condomínio se certifique, por exemplo, que tipo de equipamento para a segurança ele usa. Porque um caso desses, além de tudo, quem pode se responsabilizar ou vai se responsabilizar é o próprio condomínio. Quer dizer, a pessoa que contrata também tem que saber que preparo que tem essa pessoa contratada, Lucas. Nesse caso, ele não era contratado do condomínio A ou B, era uma vaquinha, uma espécie de vaquinha feita entre vários moradores da região. Ele ficava do lado de fora, ele não era ligado diretamente a nenhum condomínio. Por isso que era um contrato, como a polícia definiu, um contrato informal com esse vigilante. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando e aí o Lucas vai atualizando para a gente a respeito disso aí. Bom, deixa eu conversar agora com o Glauco, porque, Glauco, pode vir aqui para mim. Uma agência do Cine está fechada aqui em Porto Alegre. Glauco, por que está fechada? Ora, por quê? Você tem duas situações para imaginar: Covid ou novo coronavírus. Só por isso, né? Por causa da Covid, justamente, um caso foi confirmado na agência Cine, que fica na rua José Montauri, no centro da capital. A unidade vai reabrir somente na quarta-feira, 16 de dezembro. E nesse período, a alternativa que a gente tem para a população é buscar atendimento na agência da Zona Norte, que fica na Baltazar de Oliveira Garcia, ou nos canais digitais, que também pode ser muito interessante, até porque daí não tem o contato, né? Dá para baixar o aplicativo Cine Fácil ou ainda mandar o WhatsApp para o número 984433338. Mas já me enrolei, peraí, começa do zero aí. Vamos lá de novo, 984433338, tá? Anota aí. Lembrando que a outra agência do Cine no centro, mas aí é municipal, né? E segue funcionando das 8 às 5 da tarde na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá ali, que é aquele local que todo mundo conhece. Agora, muita gente precisa do Cine, né? Que pena que por esse motivo aí, uma agência importante fechada. O que é estranho, porque se fala em fechar pelo protocolo quando é um surto, e um surto é a partir de 2 casos, né? Como já teve um caso ali, não se sabe assim os detalhes ou algum outro suspeito, acharam por melhor fechar as portas. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu fui no meu banco, eu fui na minha agência bancária e ela estava fechado. Motivo? Uma pessoa infectada com Covid. Eu achei até curioso isso aí, André. Porque um caso, em tese, tu passa para uma outra pessoa. Mas a gente sabe que isso pode ser bem mais se as pessoas, né, que não cuidam, né, elas podem passar para diversas outras pessoas. Mas, digamos, numa média, quase que está aí 1 por 1, digamos assim. Então, por isso que tem que cuidar nesse caso aí, tem que se tem esse cuidado, que é justamente para conter, já que estamos num momento delicado. Antes de encerrar, gente,
agora 1h04. Lembrar que hoje, cadê o Lucas Abate, também o Homem Caixa, os nossos homens, não são da Caixa, mas são homens. Caixa Econômica Federal. Hoje é terça-feira, é dia de esclarecer as dúvidas, né, através do nosso Facebook do SBT, sobre o auxílio emergencial, não é mesmo, Guris? Pois é, e lembrando que nós estamos em dezembro, está terminando o programa do auxílio emergencial, várias pessoas desesperadas. O que disse o presidente Jair Bolsonaro a respeito de uma possível prorrogação? Bom, por enquanto não está no horizonte, mas daqui a pouco, às 2h da tarde, a gente tem a nossa live para tirar todas as dúvidas a respeito do auxílio emergencial, André. Muito bem, Lucas, rapidinho uma palavrinha, lembrando o horário. 14 horas. A partir das 2h da tarde, no Facebook do SBT. Bom, gente, na hora de encerrar, lembrando, então, a partir das 2h da tarde no nosso Facebook, eu quero encerrar, a gente quer encerrar hoje o nosso SBT Rio Grande, um dia histórico. Primeiro porque os 40 anos da morte do John Lennon, né? Não vamos esquecer isso. Mas hoje é um dia histórico porque lá na Inglaterra, né? Começamos hoje, então, a vacinação mundial. Está aí a imagem da primeira idosa sendo vacinada de 90 anos. E lembrando que hoje também tem Libertadores, né, Glauco? Libertadores, 9h15 da noite, direto do Paraguai. Muito Palmeiras bem. E Libertad. Muito bem. E aí a gente encerra, então, com essas imagens aí, uma imagem de esperança e de estímulo e de força para todos nós. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até amanhã, 11h40, 19h20, segunda edição com a Luciane Coman. Tchau, tchau.